A Bíblia diz que Jesus pegou aquelas pequenas coisas. Y la Biblia dijo que Jesús de estas pequeñas cosas Deu graças ao Pai dio gracias al Padre e mostrou y mostró que Ele que Él é a provisão. es la provisión. Creia Crea que Ele que Él é a provisão es la provisión na sua história. en su historia. Não pense No piense que você que usted está só. está solo. Tem alguém do teu lado Hay alguien de tu lado que é provisão, que es provisión, que é mantimento, que es mantenimiento, que resolve que resuelve aquilo todo aquello que você que usted não tem possibilidade no tiene posibilidad de de resolver. resolver. Porque Jesus Porque Jesús é a provisão es la provisión dos seus problemas. de tus problemas. Quem é Jesus? ¿Quién es Jesús? A primeira estrofe vai falar que meu Jesus, La primera parte va a decir que mi Jesús Ele é provisão. es provisión. A segunda estrofe La segunda parte del versículo vai falar va a decir que Jesus que Jesús dá uma ordem da una orden aos seus a sus discípulos discípulos para que passem para que pasen para o outro lado da para el margem. otro lado del río, de la margen. del A lago. Bíblia diz La Biblia dijo que Jesus sobe ao monte, que Jesús sube a una montaña, vai falar com o Pai, va a hablar con su Padre. e ao atardecer Y en la tarde, ele retorna Él se devuelve e vai ter de encontro y va al encuentro dos seus de sus discípulos. discípulos. A Bíblia vai dizer La Biblia dijo que os discípulos que los discípulos agora percebem ahora perciben que quem vinha sobre as águas que quien venía sobre las não aguas era mais aquele que era a provisão, no es más aquel que era una provisión, era um fantasma. era un fantasma. Eles não sabiam Ellos no sabían que aquele que vinha que aquel que venía era o Cristo que desperta a fé, era el Cristo que despierta fe, era o Cristo que é provisão. el Cristo que es provisión. A segunda estrofe vai lhe ensinar La segunda parte del versículo va a que mencionar Jesus Cristo é despertador de fé, que Jesucristo es el despertador de que fe, Ele pega a menor fé que está em teu coração que le agarra de la menor fe que hay en su corazón e transforma em coisas y grandes hace cosas grandes para mostrar para mostrar que Ele pega as coisas que não são que Él agarra de las cosas que no son para confundir as coisas que são. para confundir las que son. Aquilo que você pensa Aquello que usted piensa que não vai que resolver, no va a resolver, que não vai mudar, que no va a cambiar, que não vai que no passar, va a pasar, esta noite en esta noche, Ele diz para mí e para Él você: dijo para mí y para usted, eu sou yo provisão soy la e provisión. aumento a tua fé. Porque aquilo que você pensava que não vai mudar, eu digo hoje para você: Hoy para usted vai va a mudar. cambiar, Vou resolver, vou restaurar, puede restaurar, vou puede transformar, cambiar, vou fazer existir aquilo que não existe, puede hacer existir lo que no existe, porque eu sou Deus. porque yo soy Dios. Gloria a Dios. Aleluia! Glória a Deus. Gloria a Dios. O que me chama a atenção Lo que me llama la atención é que Cristo se preocupa es que Cristo se preocupa em providenciar, en proveer, em despertar fé, en despertar fe, mas Ele também percebe pero Él también percibe que a multidão que la multitud não buscava no buscaba Ele a Él pelo que Ele era, por lo que Él era, mas pelo que Ele poderia providenciar. más por lo que Él podría proveer. Ele agora se preocupa Él ahora se preocupa em mostrar en enseñar algo diferente. algo distinto. Ele agora vai confundir, Él ahora va a confundir, confrontar confrontar a mente humana, la mente humana, porque até então porque hasta entonces Ele era a provisão do pão terreno. Él era provisión del pan terreno. Até então Hasta entonces Ele desperta a fé, Él despierta la fe, mas agora pero ahora Ele vai ensinar a multidão Él va a enseñar a la multitud e aos seus y a discípulos sus discípulos que Ele era o pão da que vida, Él es el pan de la vida, que Ele não era o pão que alimentava a fome carnal, que Él no era apenas el pan que alimentaba la hambre, el hambre carnal, que vinha fome e depois y que la persona sentía hambre después. o pão carnal El pan carnal, material, traz outra vez fome. la persona puede sentir hambre de nuevo. Mas Ele vai ensinar que Ele era o pão da vida, Pero Él va a enseñar que Él era el pan de la vida, que Ele alimenta a alma, que Él alimenta el que alma, aquele que se alimentasse que dele aquel que se
jamais teria fome. Jamás terá fome. Ele agora se preocupa em dizer para a multidão Ele agora se preocupa em dizer à multidão que ele que ele não era apenas não é apenas um Deus provedor, Deus provedor, um despertador de fé. despertador de fé. Ele era Ele era a porta a puerta para a vida eterna. para a vida eterna. Ele era aquele Ele é aquele que pega as coisas que não são que das coisas que não são, para fazer existir, para ser existir, porque ele é Deus. porque ele é Deus. Ele conversa com os seus discípulos Ele habla com seus discípulos uma palavra muito dura, uma palavra muito dura, porque ele começa a falar porque ele empieza a hablar que ele que ele é o pão da é vida, o pão da vida, que todos teriam que todos tinham que se alimentar se dele. alimentar dele. Aí entra algo interessante, E aí eu vejo algo interessante, porque aqueles porque aqueles que buscavam ele, que buscavam a ele, pelo que ele poderia fazer, por lo que ele poderia ser, começaram a se retirar, começaram a retirar-se, começaram a ir embora, começaram a ir-se, não suportaram a palavra. não suportaram a palavra. E agora a Bíblia vai me mostrar E agora a Bíblia vai me ensinar para que Jesus. para que Jesus. A primeira estrofe me falou quem é Jesus. A primeira parte do versículo vai dizer quem é Jesus. A segunda me falou para que Jesus. Por que Jesus? Por que Jesus? A terceira vai me dizer para que Jesus. E a terceira vai dizer-me para que Jesus. Ele faz uma pergunta aos seus Ele discípulos. faz uma pergunta aos seus discípulos. Não querem ir também? Eles não querem segui-los. Não querem ir embora? Não querem ir-se. Eu tento imaginar Jesus simples, Eu entendo imaginar um Jesus simples. olhando para aquela multidão. Mirando hacia aquela multitud. Todos esperavam que ele fosse consolar. Todos esperaban que él fuera a consolarlos. Mas ele faz uma pergunta à multidão. Pero él hace una pregunta a la multitud. Não querem ir? No quiere irse, Não querem ir? no quiere irse. Mas Pedro, Pero Pedro, acredito, acredito yo, revelado pelo Espírito de Deus, revelado por el Espíritu de Dios, com muita convicção, con mucha convicción, ele falou: él dijo, para onde eu vou, ¿para dónde ir? se só tu Si solamente tem a palavra de vida tiene eterna? palabra de vida. Glória a Deus. E eu pergunto para você nesta noite: Yo pregunto para usted esta noche, para onde você vai? ¿para dónde usted va a ir? Para onde você vai? ¿Para dónde irás? Para onde você vai? ¿Para dónde irás? Se só ele Si solamente Jesús tem palavra de vida tiene eterna, palabra de vida, só ele tem palavra de esperança, tiene palabra de vida, só ele solamente é Él. aquele que dá vida a quem está Es morto. aquel que da vida a los que están Uma muertos. palavra de Jesus Una palabra de Jesús muda uma nação. cambia una nación. Uma palavra de Jesus Una palabra de Jesús muda uma família. cambia una familia. Uma palavra de Una Jesus palabra de Jesús muda um enfermo. cambia la vida de un Uma enfermo. palavra de Una Jesus palabra de Jesús muda um drogado. cambia la vida de un Uma drogado. palavra de Jesus La palabra de Jesús muda uma família. cambia una familia. E nessa noite, Y en esta noche, Ele te falou: Él te dijo, eu sou provisão, yo soy provisión, eu sou a tua fé, yo soy tu fe, mas eu também, pero también eu sou yo soy o pão da vida. el son de la vida. Eu sou a palavra de esperança para esta nação. Yo soy la palabra de esperanza de esta nación. Não precisa de muita coisa No es necesario mucha cosa para que você possa entender que usted pueda entender que ainda que você procure de um lado e de outro, que aunque usted busque de un lado a otro, para onde você for, para donde usted fuera, você sempre irá ouvir usted siempre va a escuchar que é só Ele que tem que palavra de solo vida Él tiene eterna. palabra de vida eterna. Se você crê nisso, adora Ele com as suas palmas. Y eso adore Él con sus palabras. Aleluia! Aleluya. O que eu acho interessante, Lo que veo interesante, quando um dia Cristo me chamou cuando un día Cristo me ha llamado para que eu pudesse entender para que yo pudiera entender quem era Jesus, quién era Jesús, era semelhante era semejante para o meu entender, a mí entender. como se pegasse uma laranja e abrisse ela. Como si una naranja y la partiera.
para que eu pudesse saber para que yo pudiera saber se a laranja si la naranja era doce era dulce ou azeda ou o amarga. ácida. Eu teria que chupar ela. Yo tenía que probarla Para que eu pudesse entender quem era Jesus. para que yo pudiera entender quién es Jesús. Não era apenas ele me aceitar. No era apenas él me Eu aceptar, tinha que aceitar ele. yo tenía que aceptarlo Para que eu pudesse sentir o gosto dele na minha para que vida. yo pudiera sentir su sabor en mi vida. E um dia, Y un día, dentro de uma casa de recuperação dentro de una casa de recuperación de dependentes de químicos, dependientes químicos, ele me fez uma promessa. él me hizo una promesa. Ele disse: eu Él dijo, yo irei te levar iré te llevar aos 4 cantos dessa a terra, los 4 cantos de la tierra, pregando a minha palavra. predicando mi palabra. Eu pude entender Yo pude entender quem era esse Deus quién era ese Dios. quando ele me tira daquele lugar, Cuando Él me saca de aquel lugar, me enche do seu me espírito, llena de su Santo Espíritu, mostra para mim me enseña que ele era provisão, que Él era provisión, que ele era fé que Él era fe, e também era palavra de vida que Él era eterna. también palabra de vida eterna. Hoje eu louvo a Deus. Yo amaba a Dios. Eu não tenho nada, Yo no tengo nada, mas tenho tudo. pero tengo todo. O mundo não tem nada. El mundo no tiene nada. Pensa que tem, Piensa que tiene, mas não tem. pero no tiene. Você não pode ter Usted no puede tener aquilo que é terra, aquello que la tierra, mas você tem pero usted tiene aquilo que é do alto. aquello que es del alto. Eu louvo a Deus, Yo alaba a Dios, porque quando Jesus porque cuando Jesús me fez entender me hizo entender o que é morte de cruz, lo que es la muerte de cruz, mexeu comigo. movió mi vida. E para você nessa noite, Para usted en esta noche, olha que coisa linda. vea qué cosa hermosa. Jesus Jesús preparou preparó essa festa esa fiesta para você, para usted, ouvinte oyente da palavra de de la Deus. palabra de Dios. Isso aqui Esto aquí é para você. es para usted. Alegria La é alegría nossa, es nuestra, mas a glória pero la gloria é dele. es de Él. A honra La honra é dele. es de Él. Tudo Todo para ele. para